Olá, como estão vocês? Passaram boa Páscoa? Espero que sim. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Qual foi o menu da sua Páscoa? Se vocês querem partilhar comigo qual foi o cardápio, o que vocês se alimentaram na Páscoa, porque no vídeo passado eu expliquei qual era o prato principal da Páscoa. Vocês se lembram? Então, participe deixando na mensagem aqui embaixo. Hoje nós vamos continuar um estudo, continuar a caminhada em Cristo, daquele povo que era escravo em Israel, que agora eles começaram a sua viagem pelo deserto. E vocês sabiam que essa viagem ia até a Terra Prometida. Como é que se chamava a Terra Prometida? Se alguém sabe, escreva aqui embaixo também. Vamos interagir sobre esse conhecimento. E é interessante que no texto de Êxodo, no capítulo 15, verso 22, fala assim: Depois fez Moisés partir o israelita do Mar Vermelho e sair ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Faço uma outra pergunta a vocês. Vocês gostam de viajar? Porque eu e minha Denise gostamos imenso. Mas viajar no deserto deve ser uma experiência completamente diferente das viagens que nós costumamos fazer. Porque o panorama é outro, a viagem deve ser muito mais difícil, não é verdade? E para aquele povo, principalmente, como diz o versículo, que havia 3 dias que eles não bebiam água. Vocês já imaginaram o problemão que estava se tornando? Você já pensou numa coisa que a classe alta, a classe média, a classe pobre tem problemas? Todos nós temos problemas. E surgiu esse problema para eles. E caminhar no deserto não é fácil. Mas é interessante o seguinte, que a gente for lá no capítulo 13, verso 21 e 22 desse livro de Êxodo, Deus preparou uma fórmula para que eles pudessem aguentar o calor e o frio no deserto também à noite é complicado. Então, no capítulo 13, verso 21 e 22, olha o que Deus preparou. E o Senhor ia diante deles, de um dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem, de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Eu acho muito interessante o cuidado que Deus tem para os seus filhos, não é verdade? Nessa caminhada vocês vão ver que vai suprir cada necessidade do povo. Então, uma das coisas que mais me deixa feliz é o seguinte: quando Deus te chama você, ou a sua família, ou eu, minha família, para uma missão, Ele proverá. Ele vai nos dar condições para a gente realizar a missão que Ele deseja. E é interessante aqui, que não sei se vocês repararam, que o Senhor ia adiante deles. O Senhor nunca nos abandona. E aquele povo devia sentir o que é um conforto, uma proteção, sabendo que Deus estava com eles. Mas o problema estava ali, a falta de água. Então nós vamos no versículo 25 e fala assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Agora repara bem, nós andamos naquele deserto com a boca seca, cansados, e alguém ou todos viram o quê? As águas de Mara. Nossa, que reação, hein? Qual seria a sua reação? Eu acredito que seria igual a minha. Nós íamos explodir de alegria, né? Está ali a solução dos nossos problemas. Caramba, o jovenzinho naquele grupo deveriam ter saído correndo. Os mais de idade deveriam ter apressado o passo. E quando eles chegaram na água de Mara e experimentaram daquela água, que decepção! Você já teve alguma decepção na sua vida? Você já teve uma decepção como eles tiveram? Andaram tanto. E quando eles acharam que a solução era aquelas águas, as águas eram amargas. E falo mais com vocês. Alguma vez você já teve a sua vida amarga? Alguma vez você já passou por essa situação? Porque quando nós temos a nossa vida amarga, nós desanimamos muitas vezes até desistimos dos nossos alvos
E muitas vezes faziam o que aquele povo fez, murmurou. Eles ficaram chateados. E no versículo 24 fala assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha que pergunta interessante. Moisés, se vira, você é o líder. Você tem que suprir essa água. E é interessante que eu fico pensando, quando eu estava ali naquelas águas, deve ter passado na mente deles, não temos esperança mesmo, né? Porque a gente olha para frente, areia. A gente olha para trás, areia. A gente olha para o lado, a mesma coisa. Para o lado esquerdo, a mesma coisa. Que solução nós temos? Mas eles murmuraram contra Moisés e exigiram que Moisés resolvesse o problema deles. Agora vamos ver como Moisés lidou com o problema. Como é que Moisés reagiu a esse problema, melhor dizendo? Porque o povo murmurou. Será que Moisés murmurou? É importante, é uma lição muito especial para cada um de nós. Porque nós passamos decepções, nós passamos por problemas. E vamos ver então o que esse líder fez. E no verso 25 fala assim: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu o estatuto e uma ordenança, ali os provou. Sabe o que Moisés fez? Moisés clamou. Moisés usou uma arma poderosa que o cristão tem. Moisés usou essa arma que nem o inimigo consegue eliminá-la. Foi a oração. Mas por que Moisés orou? Porque Moisés confiava em Deus. Vocês sabiam que, se vocês olharem bem, aquele povo não tinha o direito de murmurar? Aí vocês podem perguntar, mas por quê? Porque Deus enviou 10 pragas para o Egito. Libertou aquele povo. Depois, sabe o que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Você já viu algum mar se abrir? Pois é, Deus foi mostrando a eles, logo no início, o seu poder, o seu cuidado, o seu amor infinito que ele tinha para esse povo. E o povo esqueceu rápido. Será que não acontece com a gente a mesma coisa hoje, no século XXI? Será que Deus não faz milagres atrás de milagres e muitas vezes nós esquecemos? E quando vem a provação, não fazemos igual a esse povo? Ou desanimamos, ou ficamos desesperados, ou murmuramos. Ou muitas vezes até alguns se afastam de Deus. Mas não, meus queridos. Nós temos que fazer o que Moisés fez. Clamar. Que eu vou falar uma coisa com vocês. Em Isaías, capítulo... Eu vou mostrar a vocês. Em Isaías, capítulo 59. Vocês pegam a Bíblia de vocês. Capítulo 19, verso 1. Fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. O que Deus está falando aqui? Pagano, a sua família, esse povão todo que está nos assistindo, e agradeço a isso, a vocês, e agradeço a Deus pela bênção que Ele nos dá todos os dias. Ele está falando, minhas mãos sempre estão postas para ajudar vocês. E meu ouvido sempre está estampado para que possa escutar as orações de cada um de vocês. Amém? Olha que incentivo. E Moisés sabia disso. Moisés conhecia o seu líder. E nós também conhecemos. Por isso que nós não temos desculpa para fraquejar. Vocês estão entendendo? E é interessante aqui que muitas vezes a gente ora e a gente nem imagina como Deus vai solucionar esse problema. E Deus soluciona problemas que a gente nem pensa, não é verdade? E no verso 25, eu vou voltar a ler, qual foi a solução? Ele fala, ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés foi lá e jogou a árvore dentro d'água. O que essa árvore tinha de especial? Será que ela era pura açúcar? Lógico que não. A árvore não tinha efeito nenhum. Foi o poder de Deus que fez com que aquelas águas amargas se tornassem doce. Mas na oração nós temos que ter um produto fabuloso, que é a fé. Tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Mateus capítulo 22, verso 21. Então, meus queridos, se algum dia a sua vida está amarga, você procure o nosso Deus, porque Ele vai fazer a sua vida se tornar doce.
é a lição maravilhosa que eu tirei desse texto. Que coisa formidável, que Deus maravilhoso, que faz com que a minha vida mude 360 graus se eu entregar e ter fé no poder que Ele nos dá. E ele continua no verso 26 e 27 uma coisa muito interessante. E disse: se ouvirdes atenta a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares o teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então sabe o que Jesus está falando? Se você e eu andarmos de acordo com o que Deus nos pede, se nós o amarmos e guardar os seus mandamentos, Ele sempre vai nos proteger. E se nós tivermos alguma doença, alguma enfermidade, Ele fala, Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sarou o povo, seu povo, e é o Deus que sarou também o seu povo no Novo Testamento, seja no Velho, seja no Novo. E aí no 27 ele fala uma coisa muito interessante, meus queridos. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Repara bem, Deus fez o milagre das águas amargas se tornar doce, e logo a seguir, o que Ele fez? Ele deu 12 fontes de águas, e sabe quanto palmeiras? 70 palmeiras. Olha, no meio daquele deserto, Ele deu esse oásis, né? Ele deu essa maravilha, esse lugar maravilhoso do povo poder descansar e beber a sua água, tomar o seu banho. Você sabe que em Jeremias capítulo 33, 3, ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu gosto muito desse versículo, sabe por quê? Porque Deus está falando, clama, que eu vou te dar certeza que eu vou te responder, e vou te dar muito mais do que você pensa, você nem imagina. Aquele povo, quando saiu das águas de Mara, que agora se tornou doce, eles podiam ter pensado assim, e agora, quando é que não vão ter água nesse deserto, né? Como é que vai ser a nossa viagem? E pouco tempo depois, Deus 12 fontes, meus queridos. Deus é maravilhoso. E aqui esse texto eu queria falar com vocês. Eu tiro por mim. Deus nunca esquece de você. Deus nunca desampara o seu povo. Mesmo que a gente pense que nós estamos perdidos nesse mundo, mesmo que nós estamos passando uma vida amarga, sem solução, se nós clamarmos, Ele muda a nossa vida. Meus queridos, novamente eu vou apelar a vocês, que vocês possam passar esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos, que vocês possam apertar aí no joia e também vocês possam se inscrever no canal Denise Pagani. Se você está inscrito, continue. Se não está, você se inscreva, incentiva que ele se inscrever cada vez mais. Quanto mais essa palavra chegar nos corações dos filhos de Deus, mais felizes eles vão ficar. Um agradecimento enorme e uma boa tarde para todos vocês.